Olá pessoal, vamos falar sobre a harmonização facial. Nós temos visto na rua, eu recebendo em clínica, estranhezas, casos estranhos, rostos que você olha, tanto homem quanto mulher, que passaram por um processo de harmonização, mas na verdade estão desarmonizados. Por que que isso acontece? É excesso de produto? Ou é produto colocado em lugar errado? Ou é tipo de produto e não específico para o lugar? Então eu quero explicar um pouquinho hoje para você paciente. Na minha obrigação de médica, eu vejo a minha missão de informar, e com tantos casos gerando estranheza. Às vezes você está num restaurante, você está no mercado, você olha um rosto e fala, meu Deus, será que a pessoa não percebe? Mas o que está acontecendo? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês hoje sobre isso. Aqui a gente tem um boneco de silicone para tentar ilustrar uma face. Então, o que vai acontecendo? O rosto, ele vai cedendo, é como se ele soltasse nesse sentido e depois nesse sentido. Nós temos alteração de estruturas, tanto musculares quanto de pele. É como se, quando você vai fazer um tratamento facial, você tem que imaginar o seguinte, é como se fosse uma casa. Você vai reformar uma casa, pode ser uma casa de 50 anos, é uma casa de boa qualidade, é uma casa bem cuidada, mas não se inicia uma reforma com a pintura e a decoração. Então, essa analogia que tem sido muito empregada no nosso congresso de dermatologia, tem sido muito utilizado para facilitar um pouco o entendimento. Então, a solução não é você chegar e fazer uma toxina botulínica numa ruguinha e nem fazer uma linha de preenchimento naquela que te incomoda. O ideal para quem tem essa oportunidade, para quem tem essa disponibilidade, é você fazer um planejamento de estruturação facial. Isso que realmente harmoniza. Então, nós temos o envelhecimento ósseo. Essa parte óssea, da mesma maneira que temos absorção óssea corporal, algumas pessoas fazem osteopenia, osteoporose com a idade, nós temos uma absorção do osso no rosto também. E existem alguns cuidados específicos para isso. Em seguida vem a musculatura. É como se a musculatura fosse um colchão, a pele um lençol. Essa musculatura, ela vai sofrendo uma flacidez, uma perda de tônus com o decorrer da vida. Existe tecnologia que é feito para que essa musculatura fique mais firme. Então você está estruturando, você está cuidando de uma saúde de pele. Em seguida vem realmente a pele, que eu costumo comparar como se fosse um lençol. É um lençol de 3 camadas. Nós temos epiderme, derme e hipoderme. Na epiderme, a gente vai cuidar do poro, textura, viço, mancha, derme, colágeno e hipoderme na gordura. No caso, o que acontece? Aonde normalmente se aplica a toxina botulínica? Aonde a gente tem excesso de contração de musculatura. Aonde a gente precisa firmar a musculatura, a tecnologia é outra. E como é que é feito a parte dos preenchimentos em relação à harmonização? Primeira estrutura que se desaba é essa parte do malar zigomático. Então, essa parte nós chamamos na dermatologia de estruturação. Existem inúmeras técnicas para isso. Essa estruturação do terço médio facial, ela é principal e muito importante no processo de envelhecimento. É a partir daí que vão se formando os sulcos, vão se formando as estruturas que vão desabando. Uma das técnicas mais empregadas na dermatologia é MD Codes, ou seja, códigos médicos. É uma técnica criada por um cirurgião plástico brasileiro, Dr. Maurício de Maio, e com isso ele realmente ele modificou toda essa parte de preenchimento e harmonização. Bom, por exemplo, primeiros pontos, tá? São muito mais pontos, eu não estou aqui para ensinar a técnica, mas para explicar para a população, para que tenha mais informação em relação a esses procedimentos. No caso do Dr. Maurício, o que ele fez? Ele codificou os pontos que estruturam o rosto. Então, a partir dos códigos de sustentação facial, nós analisamos uma pele e planejamos quais pontos trabalhar de acordo com cada pessoa. Então, o que tem acontecido nessas situações de preenchimentos que a gente vê que geram estranheza? E tudo que gera estranheza significa que não está harmônico. Primeira situação que nós vemos é
preenchimento tem o seu produto específico, existe uma situação que chama reologia, é a densidade do produto. O produto que se coloca nessa região malar zigomática não é de mesma densidade que se coloca numa olheira, que se coloca no lábio, que se coloca no mento. Então, para cada ponto dos códigos faciais, existe um tipo de ácido hialurônico específico. Tudo é ácido hialurônico normalmente, para quem usa ácido hialurônico, mas existem densidades diferentes que nós chamamos de reologia. Outra situação é a camada. Uns são feitos mais profundos, uns pontos, os outros mais superficiais, os outros refinamento. Então, parece fácil de um modo geral, mas existe muito estudo, muita pesquisa e muito acompanhamento dessas técnicas. Para você que tem interesse nesse assunto tão em alta que é a harmonização facial, a minha orientação é o seguinte: tenha muito cuidado, procure um profissional habilitado, pesquise e saiba que é um procedimento que ele não é tão simples. Ele existe muito estudo, existe muita técnica, o olhar médico para que não tenha uma artificialização, porque às vezes nem sempre o que a paciente ou o paciente quer é o ideal para aquele rosto, para aquela pessoa. Essa é a minha dica.